Vamos lá, quinta questão da lista de trabalho, também da UPE de 2011, tá? Um corpo de massa M desliza sobre um plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB, sob a ação das forças F1 e F2, de acordo com a figura a seguir. A força F1 é constante, ou seja, ela não muda, tá? Ela tem um módulo igual a 10 newtons e forma com a vertical um ângulo de 30 graus. Cuidado, esse ângulo é com a vertical, não com a horizontal. Está aqui a figura. A força F2 varia de acordo com o gráfico a seguir. Então, a força ela muda, então temos que ter cuidado aqui, de acordo com esse gráfico. Primeiro ela permanece constante, depois aumentada, continua constante, depois ela cai. Temos os dados aqui, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é igual ao meio. Tá? Esses dados são importantes. O trabalho realizado pelas forças F1 e F2 para que o corpo sofra um deslocamento de 0 a 4 metros em joules vale. Então vamos lá, caras. A ideia é bem simples, tá? Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Aqui no caso nós temos duas forças atuando no meu objeto. Então o trabalho ele não vai ser simplesmente o trabalho realizado por uma força, porque nós temos duas fontes de energia aí, tá? Então vai ser o trabalho realizado pela força 1 mais o trabalho realizado pela força 2, tá? Os trabalhos se superpõem. A gente tem fontes diferentes de energia adicionando energia ao sistema, tá? Pronto. Só que é o seguinte, a força 1, embora ela seja constante, ela não está totalmente empenhada em realizar trabalho. Só parte dela está. E qual é a parte dela que está empenhada? A parte dela que está empenhada é essa parte aqui, ó, horizontal, que a gente chama de F1x. Tá ok? A outra parte, que a gente chama de F1y, ela não realiza trabalho, porque ela é vertical. Quando nós temos um caso desse, a nossa fórmula do trabalho, no caso aqui o trabalho 1, ele não vai ser simplesmente F1 vezes o deslocamento de 0 até 4. Ele vai ser F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Professor, é esse θ? Não, caras. O ângulo é sempre o da força e o da linha de deslocamento. Então não vai ser θ. Vai ser um ângulo que a gente vai chamar de alfa. Vixe, professor, qual o valor desse ângulo alfa? Fácil. Se θ, como é dito lá na questão, é igual a 30 graus, então a alfa vai ser o complemento dele. Complemento quer dizer o cara que falta para dar 90. Então ele vai ser 60 graus. Tá ok? Então nós temos aqui cosseno de 60 graus. Professor, eu consigo calcular o trabalho 1? Consigo. Trabalho 1 vai ser, a força 1 é igual a 10. Ele se deslocou de 0 até 4, então é 4 metros o deslocamento. O cosseno de 60, como foi visto na questão, é um meio. Ah, professor, como é que fica aqui? Posso cancelar o 4 com o 2, fica 2. Então nós temos 10 vezes 2 vezes 1. Trabalho 1 é igual a 20 joules, tá? Achei metade do problema. Eu preciso agora achar o trabalho 2, tá? O trabalho 2, ele é devido à força 2, só que a força 2 ela muda. Então, se ela muda, a gente vai precisar de um gráfico. E daqui o gráfico, tá? Mais ou menos como está mostrado lá na questão. Aqui nós temos várias figuras. Nós temos, ó, 1, 2, 3, pelo menos aí 4 figuras, tá? A gente pode juntar elas, mas é melhor fazer. Então nós temos aqui 4 áreas, tá? Seguinte, a ideia inicial aqui é você calcular a área de cada uma dessas figuras formadas para achar a área total e assim achar o trabalho realizado de 0 até 4 pela força F2. É bem simples, tá? São figuras bem definidas, então a gente consegue fazer isso facilmente. A primeira área que a gente vai calcular é a área desse retângulo aqui, tá? A área de um retângulo é muito simples. Eu vou fazer logo aqui abaixo, tá? Que isso aqui eu vou chamar de área 1. A área 1, ela é simplesmente a base, que é 1, vezes a altura, que é 6, ó, tá? A altura desse retângulo é 6. Então vai ser 1 vezes 6. 1 vezes 6, a gente vai ter a área 1 igual a 6, tá? Joules. Pronto. Achei a área 1. A segunda área é esse trapézio aqui. Olha, trapézio a gente já sabe calcular a área. Como é que é?
A área do meu trapézio, ela vai ser a média das minhas bases, ou seja, a primeira base aqui, a gente percebe que é 6, tá? A segunda base aqui, a gente percebe que é 8. E a altura do meu trapézio é 1. Então, a área 2, ela vai ser a média das minhas bases, que vai ser 8 mais 6 dividido por 2, vezes a altura, que é 1. Ora, 8 mais 6 é 14, dividido por 2 dá 7. Então, área 2, 7 joules. Tá? A próxima área é a área 3. A área 3, ela vai ser um retângulo, e um retângulo é simplesmente base vezes a altura. A base desse retângulo também é 1. A altura dele aqui é 8. Então, vou botar bem aqui. A área 3, ela vai ser a base, que é 1, vezes a altura, que é 8, que vai dar 8 joules. E a última figura é a figura 4. Tá? A figura 4 é um trapézio. E como é que a gente calcula o trapézio? Eu vou ter aqui a base maior, que é 8, e a base menor dele, que é 4. Tá? E a sua altura aqui, que é 1. Então, nós temos que a área do trapézio vai ser a média das bases, que é 8 mais 4, dividido por 2, vezes a altura, que é 1. Ora, 8 mais 4 é 12. Dividido por 2, 6. 6 vezes 1 é 6 joules. Ah, professor, agora é só somar todas as áreas? É. Então, vamos lá. 8 mais 6, 14. Mais 6, 20. Mais 7, 27. Então, ó, voltando lá para cima, nós temos que o trabalho 2 é igual a 27 joules, que é o trabalho realizado pela força 2, tá? Logo, o trabalho total, como nós tínhamos visto, é simplesmente o trabalho 1 mais o trabalho 2, vai ser 20 mais 27. 20 mais 27 vai dar igual a 47 joules, que é o trabalho total realizado pela soma das duas forças, tá ok?